Amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo desse livro aqui, Os Fatos Espíritas e as Forças X, Espiritismo e Materialismo, escrito próprio punho de Karl Schutter enquanto estava encarnado em 1926. Então nós estamos vendo o capítulo As Forças N, X e V. Nós vimos que Karl faz referência aqui que os fenômenos espíritas, todos os que não quiseram dar-se ao trabalho de estudar os grossos volumes, como ele diz aqui, que enchem as bibliotecas e que tratam dos maravilhosos fatos, então inventaram novos nomes, trataram essas forças espirituais como forças magnéticas, hipnóticas, nervosas e, finalmente, forças N, V e X. Então deram tantas feições quantas letras do alfabeto, disse ele. Mas, na realidade, quando se perguntava a esses que davam o nome a essas forças, eles simplesmente diziam o seguinte: não sabemos, respondem-nos como não sabemos o que seja, por exemplo, a eletricidade. Davam o nome, mas não sabiam explicar. E aí o que ele disse? Que em função de nós termos hoje, por exemplo, 1926, o telégrafo, o telefone sem fio, qual a força operante para transmitir os sons e produzir caracteres? E aí ele faz um comentário da seguinte forma: esvoaçando como a borboleta em torno da luz, os nossos materialistas queimam as asas da sua sabedoria e terminam por confessar a sua ignorância no assunto que se propuseram discutir. Então agora nós continuamos dizendo o seguinte: baldados são os ingentes esforços para demonstrar a eles a fragilidade destas teorias, que são contrárias ao caráter inteligente dos fatos, que por si mesmos proclamam a sua ação, tendo por agente o quê? Os espíritos encarnados e desencarnados, que não há dúvida são os verdadeiros autores. Então, com relação às forças que estavam em estudo, as forças espirituais, ele já está afirmando, não temos dúvida, são os encarnados e os desencarnados. E quais são os melhores autores, por exemplo, na época, para falar sobre telegrafia e da telefonia sem fio? Dispensam, porventura, ele indagava firme em Karl, esses meios de comunicação e as forças atuantes, os seres inteligentes, de um como de outro lado, munidas de aparelhos para o estabelecimento da corrente comunicativa? Ou seja, adianta muito ter o telefone, ter o telégrafo, mas não tem inteligências dos dois lados? As pessoas que estão se comunicando? Tem. Da mesma forma, com as mesas girantes, com as forças espirituais. Tem inteligências de ambos os lados. E ele continua dizendo o seguinte: tudo que existe é uma criação que forçosamente tem por autor uma inteligência. Todos os fenômenos inteligentes não podem deixar de ter, por causa, seres inteligentes, encarregados de sua execução e também do seu plano de ação. Assim como a matéria por si só é inerte, as forças da natureza são cegas, mas se acham sob a direção de inteligências encarregadas de dirigi-las. Tomemos um exemplo. A Terra, por exemplo, em função da sua força gravitacional, ela está girando. Girando por acaso? Peguemos uma bolinha, uma bola qualquer, uma bola de tênis, e joguemos no espaço. Ela vai seguir uma trajetória. Qual? Por acaso, porque foi jogada ao acaso. Mas a Terra está girando em torno do seu eixo, girando em torno do Sol. Por acaso?
o por acaso daria 24 horas do dia no giro de rotação e daria 365 dias no giro de translação? Nunca, jamais. Então atuam aí forças inteligentes. Tudo que é inteligente só pode ter forças inteligentes atrás. Como o próprio livro dos Espíritos deixou claro, o acaso não existe. Não é verdade? E aí continua o Caibar dizendo o seguinte: uma pedra auxilia a manter de pé um grande edifício. Um fluido atuando sobre uma mesa fala levitar no espaço. Mas nem a pedra se colocou e sustentou o edifício por sua vontade, nem o fluido ergueu o móvel por sua determinação. Que fluido nós estamos falando aqui? Do fluido vital que o ser humano fornece para que o espírito possa fazer a mesa girar, possa alguma coisa levantar. E assim como a pedra é matéria e representa a força, fluido que é força para os espíritos, nada mais é que matéria rarefeita, atuando com grande velocidade para a manutenção deste ou daquele objeto no lar. Veja, para que nós possamos ter algo funcionando, nós precisamos de dois pontos: o ponto material e o ponto espiritual. No caso da mesa girante, se nós pegarmos um ponto só aqui, olha, ele cai, não vai. Então, de um lado é material, que é o espiritual, desculpa. De um lado é o espírito e do outro é o material. O que é o lado do material? O fluido vital. Então, olha, dois pontos conseguem levantar, faz a mesa girar. Um só não consegue. Então, aqui precisa da força, uma das forças, como ele diz aqui, que não sabiam explicar e deram todos esses nomes: força hipnótica, força magnética, força XNV. Mas é isso, é a força espiritual, que tem uma inteligência atrás. E conclui ele, dizendo o seguinte: pelas últimas experiências de Colin Peterson e outros, não sabemos o ponto onde termina a matéria, nem o ponto onde inicia a força. Elas chegam a se confundir numa vibração harmônica e bela. Por isso é que dissemos ser de bom aviso os homens da ciência não comprometerem a sua responsabilidade científica, lembrando nomes para explicar teorias malucas, esdrúxulas, para finalmente explicarem fenômenos cuja explicação verdadeira está só na alçada do espiritismo. É melhor estudar esta ciência, porque ela não é um amontoado de fórmulas e de dogmas que forçam a razão, mas sim de resolução clara e lógica do problema da vida e da sobrevivência humana. Então está muito claro. Muitos de nós o que dizemos ou dissemos no passado, ou muitos dizem hoje: isso deixa para lá, isso aí não existe, isso é mentira. Como mentira? O pior cego é aquele que não quer enxergar. Nós temos hoje, com toda essa literatura, com tudo que veio do mundo espiritual, nós temos a obrigação de não fazer mais bobagem, ficar falando aí, isso não existe. Não, o espiritismo é claro que nós temos que nos amar e nos instruir. Se nós não nos instruirmos, como é que nós vamos saber nos desempenhar? Não é verdade? Como é que nós vamos conseguir nos elevar? Não temos como. Não é verdade? Então é muito comum o pessoal falar: deixa isso para lá. Por quê? Preguiça de estudar. É preguiça. Ouve alguém falar, acha que aquilo é bobagem, não vai a fundo, não estuda e deixa para lá para ficar deixa como está para ver como é que fica. Não é assim que funciona? Vocês concordam comigo? E é o que o Caibar está trazendo para nós. Alguma pergunta, algum comentário aqui? Pois não, Felipe. Interessante, hoje, 2015, nós temos uma
vasta literatura espírita que trouxe, né, e tem trazido uma série de conhecimentos para nós todos, né? Exemplos aí fantásticos. Mas na época que o Sr. Schutter escreveu isso aqui, em 1926, Nossa. não tinha essa quantidade que nós temos hoje de instruções. Tinha Como nada. ele tinha uma assessoria espiritual extraordinária para nos trazer tudo isso daqui. Veja, Como é fantástico esse... 1926. Né? O espiritismo no Brasil, depois que foi na França, tinha acabado de chegar aqui e tal. O Chico Xavier tinha 16 anos, não estava nem... Bom, até tinha iniciado... Estava iniciado, mas trabalhos para valer mesmo. É. Ainda não tinha nada. Então, mas na literatura, tinha pouquíssima coisa, né? Tinha as obras básicas, né? Um ou outro Praticamente. escritor italiano aí, Gabriel, Delane, alguma coisa. Delane, Né? é verdade. Mas e o seu Chute com essa visão extraordinária que ele tem, trazendo todas essas informações. E isso tudo vem confirmar o que ele vem dizendo. Então, inteligências por trás é que fez com que ele trazia tudo isso para nós. Isso não caiu por acaso, brotando como mágica. Não. O apoio espiritual que ele estava tendo, né? O apoio era muito grande. Então, inteligências que tinham uma força atrás, que estavam intuindo, inspirando para ele trazer tudo isso. Veja que coisa interessante, né? A cultura do Carbachu é impressionante, né? Que é uma pessoa de um ensino, ele não é uma pessoa letrada, né? Ele era farmacêutico, né? Mas é assim, o farmacêutico é uma coisa, mas ele desvia. Ah, não. Então, Nesse assunto não. Não, a pessoa não está muito clara, né? Ele era um cara que largou o Rio de Janeiro, veio do interior de São Paulo, aventurando uma aventura. Vilarejo pequeniníssimo, matão. De repente ele se transforma num grande espírita, que ele não era espírita. É né? verdade, é isso mesmo. Escrever coisas assim que, sinceramente, eu fico pensando, naquela época, ele escrever uma cultura tão forte desse jeito é de impressionar. Eu penso comigo. Não, eu concordo com você. Não estou tirando o valor dele, não. Mas Você eu conquista. acho que ele tinha apoio do plano espiritual de todas as formas. E era um espírito já, com Já uma veio- bagagem já veio pra isso, que já né? veio para isso. É. Né? Porque se não tem a bagagem, não consegue. É o bandeirante, né, do É espiritismo, conhecido chamado, como né? bandeirante do espiritismo. Né? Enfrentou situações dificílimas com o padre da cidade, situações que quase houve confronto lá, só não houve O porque padre, uma... né? E no final foi despedido. no final. Eu estou bem por dentro dessa história aí. É que nem o Chico, né, com o padre, Um advogado que salvou ele. o advogado que salvou, foi. A mulher ia beber. Isso, exatamente. Rapaz, a coisa foi Muito na sério. preta, viu? É. Se não, o advogado aí, não sei não. Eu sei que- Não, mas não ia acontecer. A espiritualidade estava ali presente. Mas foi bom, mostrou que se nós estivermos fazendo coisas corretas dentro dessa paz, desse amor, dessa harmonia, desse equilíbrio, estaremos assistidos. O padre, acho que acabou reconhecendo o trabalho dele. Tem a dúvida. Tem a dúvida. Seria muito, sei lá, se o padre não reconhecesse, né? Trabalhando na causa do bem, Ah, como é que não vai? usava a casa dele É verdade. para receber os pobres, né? Isso mesmo. Padre Vai, Necessitados. Pois não. eu vi essa semana, agora você foi ontem, que a última irmã do Chico Xavier faleceu, não sei se você... Foi recente, né? Foi ontem. É, ontem. É, Como Crisalda, né? não sei o nome dela. Não me lembro se é Crisalda. 91 anos. 91. Poxa. Ele foi com 92. Eu não Ele com 92. E ela agora foi agora com 91. Ele, Chico. Só que essa aí era filha da outra, não era da mãe legítima dele. Da Da outra. segunda mãe. Cidade. Segunda É. Cidade. 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 Muito bem, gente. Então vamos continuar. Vamos entrar um novo capítulo, a força do preconceito. Mas tem preconceito? Existe preconceito. Desculpe aí o sorriso irônico, mas é o que mais existe, meus amigos, em todos os sentidos. Vamos ver o que diz Caibara. De todas as forças que oprimem o espiritismo, o que mais tem prejudicado é a força do preconceito. Desde o primeiro vestígio com que o amor próprio maculou a alma humana,
o preconceito procurou fazer dela um títere. Ele vai sugando a seiva da vida. Tudo tem passado, vem passando, mas o preconceito é teimoso, que faz mais vítimas no campo das lutas violentas que as metralhadoras nos campos de Marte. Marte aqui é um campo de batalha, não é Marte, planeta não, meus amigos. É um campo de batalha na época da guerra, da Primeira Guerra. Estas matam o corpo. Aquele, o preconceito, mata a alma. Mas de todas as artimanhas que o preconceito tem usado para entravar a marcha do progresso humano, é sem dúvida o preconceito religioso, que vem há muito tempo solapando todas as bases da moral e destruindo o cimento da fé que os arautos da espiritualidade preparam para o reerguimento das consciências oprimidas. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, deixou o povo com Arão, à espera dos mandamentos, que deveriam orientar as pessoas para os altos surtos do amor. E quando voltou, encontrou os israelitas adorando o quê? O bezerro de ouro, fundido das joias que cada um possuía. Impossível a Moisés fazer prevalecer os preceitos, o decálogo, os 10 mandamentos. O Deus Espírito não podia ser aceito por um povo bruto e material. Havia necessidade de um Deus de ouro. Passaram-se os tempos e o preconceito, a despeito das novas verdades e grandes descobertas que têm transformado a face do mundo, continua a exercer o seu poder nas consciências. Continua ou não continua? E como continua? Não, se é espírita eu não converso. Eu sou evangelista, eu sou católico, eu sou muçulmano. Vejam só o preconceito. O espiritismo é religião? Não. Ele é religião no sentido da palavra grega aí, religião, religare, quando nos liga a Deus, mas não religião como no sentido comum. O Espiritismo veio para trazer novas informações a todas as religiões. Não veio para tomar lugar de nenhuma religião. Ele veio trazer informações para nos aproximarmos como irmãos. E o que acontece? Não, é espírita, eu não quero saber. É evangélico, eu não quero saber. É católico, deixa ele para lá. Gente, nós estamos falando de coisas que o Cristo veio há 2000 anos atrás. Há 2015 anos já. E continua tudo igual, não muda nada. As pessoas têm literalmente preguiça de estudar, preguiça de pensar. Deixa como está para ver como é que fica. Estamos ainda sendo marionetes, manipulados, aqueles palhacinhos que alguém manipula e puxa as cordinhas. Quem são esses alguém que puxa? O mundo espiritual contrário aqui. Nós nos estabeleçamos como uma verdadeira sociedade fraterna. Somos manipulados literalmente. O livro dos Espíritos é claro. Os Espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que imaginamos, a tal ponto que eles vos dirigem. E nós aceitamos, achamos que está correto. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos que decidir o que queremos. Nós somos como um gado que sai em desbalada aí, vai para todo mundo para o mesmo lado. Falaram que a beleza desse momento é tirar o não sei o que, e vai todo mundo atrás. Gente, que negócio é esse? Cada um tem que ter a sua decisão, a sua vontade. Viver em função disto, da natureza onde nós estamos inseridos. Não para que vocês
façam julgamento em cima de mim. O julgamento que tem que ser feito é aquele que eu vou fazer de vocês. Somos irmãos, devemos nos amar igualmente, como disse o Cristo. E não ficar olhando, ah, você é magro, você é feio, você é bonito, e daí? E é isso que ocorre hoje. Ah, eu tenho preconceito, os gordos eu não quero saber, os evangélicos eu não quero saber, os negros da raça negra eu não quero saber, da raça amarela eu não quero saber, da raça... O que é isso, gente? Na hora que morreu, vai para o caixão, o que acontece? É diferente? Na hora que nós chegamos no mundo espiritual, é diferente? Não, não tem nada diferente. Então nós estamos aqui para aprender a nos amar. Cristo veio há 2000 anos, pegou o decálogo, pegou os 10 mandamentos e falou, amem a Deus e o próximo como a si mesmo. Pronto, está tudo feito, está aí. Tudo, se vocês fizerem isso, está dentro dos 10 mandamentos. E nós estamos atrás dos preconceitos. Continuamos. Vejam aí, nós tivemos recentemente nos Estados Unidos, está na televisão, os policiais brancos praticamente assassinaram mais um negro. E o que aconteceu? A população se revolta. Isso é preconceito ou não é preconceito? É preconceito, gente. O pessoal, os muçulmanos lá que estão matando aqueles que são contrários, é preconceito. Isso é preconceito. Não temos que fazer isso. Quer dizer, porque somos de credos diferentes, raças diferentes, nós temos que exterminar, tirar da nossa frente, só porque não pensam como nós pensamos? Olha aí, Caio Barchuto falando isso em 1926. Continua, alguma pergunta, algum comentário? Até aqui? Então nós vamos continuar. Então veja, passaram-se os tempos e o preconceito, a despeito das novas verdades, 1926. Não tínhamos, como foi dito há pouco, toda essa vasta literatura à nossa disposição. E o Caibar já disse isso. A despeito das novas verdades e grandes descobertas que têm transformado a face do mundo, o preconceito continua a exercer o seu poder nas consciências. Somos ou não somos manipulados? Somos marionetes ou não somos marionetes? A força do preconceito para muitos tem mais poder que a verdade. Preguiça de parar, estudar, pensar, usar a massa cinzenta, enquanto tem aqui no mundo material. Nós temos que parar de ser empurrado pelos outros, porque na hora que fecharmos os olhos aqui, nem vai ter ninguém dos outros junto da gente, não. Eu comigo mesmo. O que eu fiz? Olha o que eu prometi, olha o que eu fiz. Puxa, como fui fraco, como não tive vontade, como não tive determinação, como joguei fora os momentos que Deus me deu de oportunidade. É eu comigo mesmo. Até quando nós vamos isso? Não vai ser muito mais, por muito mais tempo não. Já chega de tantas reencarnações aqui nesse planeta. Já já vai haver a grande mudança a nós, se não mudarmos, indo para um planeta primitivo. Aonde? Em algum lugar do universo. Aquilo que eu digo sempre. Vamos enfrentar as feras monstruosas, um pedaço de pau. Vamos servir de alimento para as feras. Então, meus amigos, amigas, olha aqui cada ensinamento fantástico que nós temos. Repito, 1926. Não tínhamos toda essa farta literatura que temos hoje. Então nós não podemos mais perder tempo. Ah, eu não gosto de ler, eu tenho preguiça. Pega o computador, pega o telefone celular com internet e puxa direto. Hoje você lê ali na tua mão, não tem mais como... Ah, não tenho livro. Tem, hoje está tudo muito fácil. Basta querer dar o primeiro passo. Não adianta imaginar que amanhã eu vou fazer. Amanhã não vai dar tempo. Continua então Caibar dizendo o seguinte. Vou repetir esse pedacinho. A força do preconceito para muitos tem mais poder que a verdade.
É este um dos motivos que impede a marcha ascensional do Espiritismo entre nós. Preconceito absoluto. Ah, eu não gosto do Espiritismo, sou macumbeiro. Primeiro, o que é macumbeiro? Alguém parou para pensar que é macumbeiro? Nós não somos macumbeiros. Não tem nada disso. Nós, espíritas. Nós simplesmente temos esse evangelho aqui tratado de uma forma fantástica, chamada doutrina espírita, que mostra o seguinte: cada um de nós é responsável pela elevação até o dia chegar a Deus. Não é ficar no sono eterno esperando o julgamento final para ver para onde nós vamos, se é para o inferno ou se é para o céu. Isso não existe, gente. Está nas nossas mãos. O Espiritismo falou: cuide da sua vida. Você é o responsável da sua vida. Não é o padre, não é o pároco, não é nenhuma religião. Nós é que temos que amar a Deus e ao próximo. Pronto, acabou, está resolvido. E o que nós estamos vendo? Como diz aqui, preconceitos em cima de preconceitos. E a desinformação também. Desinformação, preguiça de Porque estudar. muitos confundem o Espiritismo com as religiões que vieram da África. Colocam todo no mesmo fecho. Né? Preguiça No mesmo ciclo, de estudar. né? Então, como se tudo fosse igual. As crenças são as mesmas, é cheio de deuses, é cheio de macumba, vamos dizer. Né? O Como meu pessoal Deus é mesmo mais fala. forte do que o seu. Quer dizer, isso não existe. Mas a desinformação nesse sentido é muito grande. Mas Fecham tudo num único polo. Mas falta de vontade. Pega o tablet, pega o computador, pega o celular, pega o livro. Está tão fácil para ler hoje, para estudar. Com tanta literatura, com tanta coisa, com tantas facilidades, nós não podemos mais alegar ignorância, não, meus amigos. Lá no livro do Espírito está claro que nós somos responsáveis pelo mal que fizermos e pelo mal oriundo do bem que deixarmos de praticar. Epa, o que é isso? Então está na hora de arregaçar as mangas. Ninguém vem passar férias aqui. Como eu digo sempre, viemos trabalhar. Afinal, nosso espírito, nos ligar a Deus, nos religar a Deus. E não ficar envolvidos só na matéria. É difícil? Mas quem disse que é fácil? Se nós estamos aqui, é porque é isso que nós merecemos. Temos que batalhar, persistir, levar avante, dar o primeiro passo com convicção e vontade. Aquela vontade firme e sincera de querer atingir o objetivo. Não podemos esquecer que cada um de nós, como disse um cientista, eu sou mais daquilo que eu penso, daquilo que eu sou, e serei mais daquilo que eu penso. Diz um cientista no livro de um filme que eu assisti recentemente. Então eu sou mais daquilo que eu sou, e serei muito mais daquilo que eu penso. Então está nas nossas mãos, gente. Vamos em frente. Cada um tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Mais algum comentário para nós continuar? Pois não, Foi Jesus que disse que nós somos Deus. Vós sois Deus, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Mas precisamos nos preparar, né? Do jeito que estamos, Não tem chance. não tem condição. É verdade. Então ele continua dizendo o seguinte, para encerrar este capítulo. Sem dúvida, o preconceito é o fundamento de todas as ideias preconcebidas. Eu não gosto dele. Mas por que você não gosta dele? Porque o Beli não gosta, porque o Mário não gosta, eu também não gosto. Mas você parou para pensar por que você não gosta? Ele te fez alguma coisa? Ele te ofendeu? Não. Vocês conversaram? Vocês se apararam, ajustaram as diferenças? Não. Então por que eu não gosto? E continua. Vou repetindo. Então, sem dúvida, o preconceito é o fundamento de todas as ideias preconcebidas que têm tentado abater a verdade em suas múltiplas manifestações. Mas o preconceito passará também, porque a falsidade jamais prevalecerá. O preconceito um dia vai sumir, e a falsidade não vai prevalecer. O próprio Cristo disse, a verdade prevalecerá sempre. Não temos como fugir. Então nós podemos enganar um, dois, alguns por um tempo, mas todos o tempo, todos, é impossível.
Isso não existe. A ficha cai, uma hora ela cai. Que ela caia enquanto nós estamos em condições boas. Imagine cair quando nós estivermos no mundo primitivo. Aí vai ser muito choro e ranger de dentes, como disse o Cristo. Temos que aproveitar aqui agora. Vamos limpar esses preconceitos da nossa cabeça. Eu não gosto dele porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ela é assim, porque ela falou, porque ela disse, porque ela comentou, porque é da religião A, B, C, D, E. Não interessa, gente. Não interessa. Nós estamos aqui, temos voz para conversar, para discutir, para dialogar, para trocar experiências, para aprender um com o outro. Por isso existem essas múltiplas funções entre nós. Para quê? Para que aprendamos um com o outro. Porque hoje eu sou um grande doutor, professor, amanhã eu vou ser um faxineiro, e daí? Vou me lembrar? Não, mas vou ter que fazer a função de faxineiro. Qual é o problema? Nós não nascemos simples e ignorantes, literalmente, sem conhecimento nenhum, para passar por todas as experiências possíveis, para um dia retornar a Deus, espíritos iluminados? Qual é o problema? Se hoje eu sou uma coisa, amanhã eu sou outra. Ainda bem que eu não me lembro. O véu do esquecimento é uma graça que Deus nos dá, para não exacerbar o orgulho. Olha que coisa fantástica. Comentários, perguntas? Vamos lá, gente. Mas o maior legado no país é a sua cultura, né? Tem a dúvida. O Espiritismo, tirando base pelo Chico Xavier, o que esse cara lutou para escrever quase 500 livros, por brincadeira. Não. Aliás, ele dedicou a vida inteira. A vida toda, praticamente. Seria importante, então, que nós, espíritas, eu me incluo, tivesse um pouquinho mais de vontade de aplicar na leitura. Porque, como você disse aí, sem a leitura, sem o conhecimento, você não sai, você não vai nada. Não adianta essa Ninguém vira história. médico, advogado, engenheiro. Não vai. Tem que ler, não tem chance. E você tem razão, Cristina. Eu acho que nós temos que, cada vez mais, ler bastante. E não é só ler. Nós temos a obrigação, veja bem, a quem muito for dado, desse muito será exigido. Nós temos a obrigação de passar isso para frente, tentar não impor, jamais impor, mas mostrar a beleza que é o Espiritismo, não como uma religião, uma sociedade que é fechada, não, para mostrar que isso vai nos trazer felicidade, vai nos libertar. Sou eu, dono da minha vida, eu respondo para Deus diretamente. Então isso nós temos a obrigação de comentar com as pessoas, mostrar. Se não quiser seguir é outra coisa, mas impor jamais, jamais. Isso não podemos fazer. Temos que mostrar, porque, como eu me lembro, não lembro o livro, mas me lembro que André Luiz e o benfeitor dele estavam andando no mundo espiritual, nas regiões escuras, e dois espíritos lá reclamando: aqui nós não éramos para estar aqui, nós conhecemos a doutrina espírita de cor e salteado. E o benfeitor só perguntou: o que vocês fizeram com isso? Passaram para alguém? Ensinaram alguém? Puseram em prática? Reclamar do quê? Não tem o que reclamar. Então, para nós, que uma vez conhecendo tudo isso, temos a obrigação de passar para frente. E mais, e sobretudo, colocar em prática. Colocar em prática. Se não colocarmos em prática, não buscarmos o ensinamento do Cristo, amor a Deus e amor ao próximo, meus amigos e amigas internautas, estaremos dando, como se diz na gíria, murro em ponta de faca. Está em nossas mãos. Cada um tem que tomar a sua decisão. O tempo passa, uma vida aqui, 100 anos aqui, 80 anos aqui não é nada, é um relâmpago no mundo espiritual. Quantos de nossos companheiros já voltaram? Então nós não podemos perder mais tempo. Pode ser que o nosso dia, amanhã já estamos lá. Quem garante que não? Comentários? Perguntas? Uma coisa. Pois não. O senhor disse que o nome do Espiritismo não é uma religião.
Você crê que ela é mais que uma filosofia? É um jeito de vida de nós nos comportarmos um frente ao outro. Pode ser quase filosófico assim. Ela é a religião no momento em que ela nos religa a Deus. Você vê, não tem dogma, não tem paramento, não tem hierarquia, não tem nada. É interpretativa. É o importante. Ela nos colocou em nossas mãos, está em nossa capacidade de nós evoluir. Não depende de ninguém fazer mágica e nem ficar esperando Deus decidir para que lado nós vamos. Então está em nossas mãos. Eu acho que ela dá realmente um sentido maior à vida, Eu acho também. até pelas condições de desigualdade desse mundo. Mostra que a reencarnação é um dos pilares fundamentais. Ela nos coloca em níveis diferentes, e eu encaro o seguinte: se Deus é bom, como nós achamos que Ele é, né? Se Ele coloca pessoas com oportunidades desiguais, porque é para nos corrigir, é para o que o aprendizado só pode ser. Só Senão pode não tem ser, sentido não nenhum. teria sentido, exatamente. Exato, não teria sentido algum. E a bondade de Deus menos aí. Não tem a dúvida. E nós temos que tirar da nossa cabeça aquela ideia de compararmos Deus a um humano que está lá com uma chibata na mão, olhando. Pum! Dá uma chibatada daqui, dá outra ali. Gente, você conversa para boi dormir, não, desculpe, mas nem para boi. Não dá para falar uma bobagem dessa. Deus é uma entidade suprema, causa primária de tudo que existe no universo. Ele sabe que somos infantis. Ele sabe que nós erramos. Ele colocou nós, temos Deus aqui dentro de nós. Ele nos colocou nesse planeta que é onde nós merecemos. Um dia, se tivermos condição de evoluirmos, não ficaremos aqui, ficaremos nos iguais, num outro planeta mais evoluído e não igual a esse. Para que ele fez isso? Para que a gente vá crescendo. Ele não vai ficar olhando se o Maida fez isso, o Altinho fez aquilo. Não. A própria lei de causa e efeito vai agir sobre nós, é automático. Não tem o que fazer. Imagine Deus no universo preocupado individualmente com cada um. Não teria sentido isso, gente. Pois não, pode falar assim. Não, com relação à parte filosófica, eu só queria lembrar o tripé da doutrina espírita, né? Vamos, A gente Deus, pega, Espírito e a gente Matéria. pega primeiro o livro dos Espíritos, É. você vê que é toda uma parte filosófica. Isso. Né? Depois veio o livro dos Médiuns, toda uma parte científica. E depois o Evangelho segundo o Espiritismo, toda uma parte religiosa. Moral, É o tripé, né? Filosofia, ciência e religião. Por isso que é bom, quanto mais a ciência evolui, para nós é melhor. Muito Para mais. muitas religiões é ruim, para nós é ótimo. Tanto que o Vai de próprio, encontro, né? Kardec, né? o Kardec comentou, se a ciência provar que eu estou errado, siga a ciência. Ele foi claro, taxativo. Agora a ciência está descobrindo quantas coisas que trouxe André Luiz há 40 anos, 50. Não tenha Não dúvida. é que a ciência agora está tomando Está parte buscando, de não tenha toda aquela dúvida, é parte, isso mesmo. né? Médica, né? Que a É, ciência é agora, que está, né? Levando em conta coisa que a minha mãe já mandou décadas atrás. E esse pilar da reencarnação no Espiritismo, meus amigos, é básico, é fundamental. Para mostrar que, por que eu tenho um lar, o outro mora embaixo da ponte? Por quê? Alguma coisa ele fez para merecer isso. Ele plantou. Hoje a colheita do que plantamos ontem é a semeadura do que vamos colher amanhã. Então Deus não castiga ninguém. Nós é que nos castigamos. Então aquela história de Deus bravo, Deus rancoroso, aquele velho rabugento lá, acabem com isso, pelo amor de Deus. Isso não existe, tá? Vamos acabar com isso. E esse conceito, agora falando como evangelizador, esse conceito nós temos que levar para dentro das nossas casas, para as crianças, porque Allan Kardec, na primeira questão, ele não pergunta o que é Deus. Aliás, não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. O que é Deus? Então esse conceito a gente tem que levar para dentro da casa para desmistificar, para tirar da cabeça da criança essa questão do pecado, do medo, para a gente ter um respiro, porque Deus é nosso Pai, nos ama incondicionalmente, é um Pai bondoso. É isso aí. Mas Pois não, não podemos esquecer que tem uma pincelada de demanda sobre Deus. Para nós,
né? Espíritos, vamos dizer assim, inferiores. Não devemos ir muito além, não. Não devemos? Ir muito além para saber da vida dele. Não, para por aqui, nós não temos condição. A nossa Pequenez, não temos isso condição. daí. É parar por aí, estamos Ah, isso satisfeitos. daí No é. momento certo nós vamos entender o que é essa grandiosidade de Deus. Essa força que mantém o universo coeso, o universo em amor, paz, equilíbrio. É isso. Esses grandes espíritos, nós não temos noção. É o próprio Cristo. É verdade. Muito importantíssimo. O próprio o Chico Xavier, Sim, não tenha o que dúvida. o Chico falou dele? Sabe, né, pessoal, né? É. O espírito mais evoluído. Não temos condição de nós. Francisco. Então, Não sei é, o seu tamanho. é verdade. Jesus. É verdade. Então, meus amigos, muito obrigado aí pela presença. No próximo encontro, então, nós vamos ver a pré-existência e o subconsciente. Isso já em 1926. Esse livrinho, como eu disse, fantástico, está à venda aí na nossa livraria, é interessante, nós temos no bolso, é bem baratinho, para a gente começar a ver o que acontecia desde lá, sem, como eu disse há pouco, sem essa vasta literatura. Vale a pena. Então, muito obrigado a todos, saúde e paz, internautas, e até o próximo encontro. Obrigado.